Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. Eu falei que ia fazer assim, agora eu vou fazer toda vez Quebrando a Banca. Por quê? Quebrando a Banca é um projeto especial para ajudar você a passar no concurso da EBSER. O que a gente quer? Deixar você no ponto. A gente já falou que a gente tem uma meta aqui de que todos os nossos alunos acertem pelo menos 85% da prova. Como é que a gente está fazendo isso? Primeiro, você tem toda a teoria lá, depois você vem para o Quebrando a Banca, onde o professor faz uma revisão, uma super revisão sobre o assunto com você primeiro e depois ele entra direto, mergulhado de cabeça nos exercícios. Você sabe que esses primeiros 30 minutos fica aberto para você, que a gente tem uma das nossas missões é democratizar o estudo para concurso em concurso de enfermagem, então a gente sempre faz uma primeira transmissão aberta e depois o restante do conteúdo fica todo para os alunos lá dentro da área do aluno, para quem comprou especificamente o curso da EBSER, ou o curso de EBSER para enfermeiro, ou o curso de EBSER para técnico de enfermagem, ou aqueles que já eram alunos que compraram um módulo de aceleração. O módulo de aceleração tem o Quebrando a Banca IBFC, Quebrando a Banca CESP, que são transmitidos aqui durante a semana, e os 4 módulos SUS, legislação do SUS, legislação da EBSER e raciocínio lógico, simplificado e desmistificado pelo nosso professor Adriano. Então agora você vai ficar com mais um módulo do Quebrando a Banca e faz uma competição saudável. Sabe o que você pode fazer? Enquanto o professor estiver fazendo os comentários, você diz, olha, já estudei isso, nunca estudei isso. Para quê? Para você mandar mensagem para o teu cérebro dizendo, olha, se você já estudou, cérebro, isso, só recupera essa informação. Se você não estudou, faz uma introdução dessa informação no teu cérebro para quando você estiver estudando, você já mandou uma mensagem para ele antes dizendo, olha, aprendi isso, porque disso aqui depende os meus 9.000 como enfermeiro ou os meus 4.500 como técnico de enfermagem. Então faz isso. A partir de agora, se dedica de corpo e alma a aprender tudo que você puder nesse Quebrando a Banca, tá bom? Vamos lá com um dos nossos professores excelentes. Vamos lá, vamos pra cima. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um evento do Enf Concursos. É um prazer enorme, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Professor Vitor Roberto, sou enfermeiro da Secretaria de Saúde do DF, mestre em Ciências de Saúde Coletiva, com foco em saúde do adulto e do idoso. É isso mesmo, galera. Vamos trabalhar aí um pouquinho as disciplinas de saúde do adulto e do idoso, falar um pouco de clínica médica hoje especificamente. Antes de mais nada, quero aí desejar a vocês uma boa aula, desejar aí que vocês possam ter bons estudos, fazerem boas provas e que nós aqui do Enf Concursos possamos aí poder te ajudar a alcançar o teu sonho de ser aprovado num concurso. Vamos lá, galera, vamos começar então, vamos dar um start aí nas nossas aulas, vamos dar um start na nossa revisão Quebrando a Banca hoje? Bom, pessoal, então vamos pra cima, vamos com tudo, que hoje nós vamos falar de um tema que cai bastante nas provas, que é hipertensão, né? Dentro aí de clínica médica, a gente tem que o sistema cardiovascular é um dos mais cobrados e a doença que eles gostam bastante é a hipertensão. Então nós vamos estar falando um pouquinho aqui na nossa aula da classificação da hipertensão. Por que que nós vamos dar ênfase nisso? Porque atualmente nós temos várias referências e as bancas podem cobrar qualquer uma delas. Quando a gente fala em classificação de hipertensão, hoje mesmo nós temos a 7ª diretriz, que é a mais atual, que é a mais utilizada das bancas. Temos a do Ministério da Saúde, o Caderno de Atenção Básico número 37, e nós temos da American Heart Association. Então assim, professor, como que eu vou saber por qual delas a minha banca vai cobrar? Esse é o nosso intuito. Eu vou te mostrar palavras-chave que vai te direcionar, que vai te identificar qual é dessas classificações que ele está cobrando. Então, isso vai facilitar. E eu vou te mostrar que, principalmente das referências brasileiras, 7ª diretriz e Caderno de Atenção Básico, a partir do paciente diagnosticado com hipertensão, os valores de referência são os mesmos. Então você não tem que se preocupar muito com essa questão do depois que ele é hipertenso, qual é a referência. Você tem que se preocupar antes. Pessoal, o que está sendo mais cobrado? 7ª diretriz, que é a mais atual, O Caderno de Atenção Básica de Hipertensão tem um tempinho que não é atualizado, é um pouco mais antigo, A 7ª diretriz não. Então eles têm cobrado mais a referência da 7ª diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que fala sobre o tratamento, rastreamento, complicações da hipertensão.
tá? Mas eu vou te apresentar os dois, vou te mostrar que palavras são essas na questão que vai te diferenciar. E dependendo da banca, pessoal, ela já vai falar na questão, né, que vocês vão ter exemplo disso aqui nessa aula. Na questão ela vai falar, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de acordo com o Ministério da Saúde, Caderno de Atenção Básica. Então, ele vai te demonstrar qual é o caminho que ele quer seguir aí na questão, ok? Vamos iniciar? Pra cima, pessoal, vamos lá. Bom, o que é hipertensão arterial sistêmica? Pessoal, a hipertensão arterial sistêmica, ela é uma condição multifatorial. Então, como aqui fala, ó, condição multifatorial. Então, nós vamos ver que são diversos fatores. E esses fatores, eles são divididos em fatores modificáveis e fatores não modificáveis. A presença desses fatores, né, o que ele faz? Ele faz com que o indivíduo tenha uma elevação sustentada dos níveis pressóricos para mais de 140 milímetros de mercúrio para a pressão arterial sistólica e mais de 90 milímetros de mercúrio para a pressão arterial diastólica. Lembrando aí, pessoal, lá da anatomofisiologia do coração, bombeamento cardíaco, grande circulação ou pequena circulação. Nós temos no nosso coração 2 átrios e 2 ventrículos, que fazem, né, movimentos de sístole e diástole. Por isso eu tenho aí que a pressão arterial é a pressão arterial sistólica versus a pressão arterial diastólica. Então isso me compõe a pressão. Então eu tenho que estar, né, ciente, eu tenho que estar saber que os valores são esses, o que isso corresponde, sendo que a diástole corresponde ao relaxamento e a sístole à ejeção, né, das câmaras cardíacas, ok? Então olha só, hipertensão, condição clínica multifatorial, caracterizado por elevação sustentada dos níveis pressóricos. Essa é a caracterização. Pessoal, aí cai na sua prova, hipertensão arterial sistêmica secundária. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que eu tenho um quadro de hipertensão que é relacionado, é consequência de uma outra patologia. Por exemplo, professor, insuficiência renal aguda ou uma insuficiência respiratória também, mas vamos pegar a insuficiência renal aguda. Então o indivíduo tem insuficiência renal aguda e devido a essa disfunção renal, ele eleva os níveis pressóricos. Então eu tenho uma hipertensão arterial secundária, ou seja, ela é consequência de uma outra patologia. Agora, quando eu tenho causas multifatoriais, que nós vamos ver daqui a pouco, aí eu falo que é uma hipertensão arterial primária. Então, cuidado aí na hora da sua prova. Diferença entre hipertensão arterial sistêmica primária e secundária. A primária é originária, né, de uma disfunção multifatorial de fatores de risco que elevaram a pressão. E a secundária é quando eu tenho uma pressão arterial elevada em consequência de um outro processo patológico. Bom, frequentemente, aí para vocês, frequentemente se associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e ou estruturas de órgão-alvo, sendo agravada pela presença de outros fatores de risco, como dislipidemia. O que é a dislipidemia, galera? Dislipidemia são alterações nos níveis de colesterol, triglicerídeos, LDL, HDL, obesidade abdominal. Então aqui a gente tem que ficar atento para as medidas de circunferência abdominal, lembrando que, né, é aí que se concentra um dos maiores riscos cardiovasculares. Intolerância à glicose, aí a gente falou de intolerância à glicose, a gente lembra dos indivíduos diabéticos ou pré-diabéticos, né? Melhor, pré-diabéticos. E diabetes mellitus, né? Que também tem aí um fator de risco importante. Então vamos lá, vamos falar primeiro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então em 2017 nós tivemos aí uma classificação de níveis pressóricos de acordo com a 7ª diretriz de hipertensão. Então vamos lá. Eles classificaram então a hipertensão em 5 estágios. O indivíduo ele pode ter a hipertensão considerada normal, pré-hipertensão, hipertensão estágio 1, hipertensão estágio 2 e hipertensão estágio 3. Então, pessoal, como que isso é avaliado, né? Eu vou ter a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica.
Caso eu tenha qualquer uma dessas duas alteradas, eu vou considerar que tiver alterada. Então, olha só, normal. O indivíduo vai ter a pressão dele considerada normal quando a sistólica for menor que 120 e a diastólica menor que 80. Então, as duas estão dentro desse parâmetro, o indivíduo é considerado como a pressão normal. O indivíduo considerado pré-hipertenso, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele tem um nível pressórico sistólico de 121 a 139 milímetros de mercúrio, enquanto um nível diastólico de 81 a 89. Então, professor, o meu paciente teve 120 por 85 milímetros de mercúrio. Ou, vamos deixar o 120. Paciente, você foi lá e aferiu a pressão dele 120 por 85. Bom, menor ou igual a 120, normal. 85 já está aqui no nível pré-hipertenso, então eu vou considerar o de maior classificação. Então, o meu indivíduo vai ser pré-hipertenso, ok? Hipertensão estágio 1 é quando o indivíduo tem uma PA sistólica de 140 a 159 e uma PA diastólica de 90 a 99. Hipertensão estágio 2, ele tem uma PA sistólica de 160 a 179 e uma PA diastólica de 100 a 109. Hipertensão estágio 3, aí eu tenho que a pressão arterial sistólica é maior que 180 ou a pressão arterial diastólica é maior que 110. Então, pessoal, essa é a classificação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O que eu já adianto para vocês? No caderno de hipertensão básico, eu não tenho essa palavra, pré-hipertensão. Então, olha só, se no caderno de atenção básica eu não tenho lá no meu quadro classificatório a palavra pré-hipertenso, o que isso significa? Significa que se na sua questão ele vier uma classificação falando em pré-hipertenso, ele está falando de qual referência? Ele está falando da referência da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 7ª diretriz. Professor, então quer dizer que a hora que você me apresentar o caderno de classificação, o caderno de atenção básico, o quadro de classificação, eu não vou ter pré-hipertenso. Não, você vai ter a pressão ótima, pressão normal e pressão limítrofe. Essa palavra pré-hipertenso, ela aparece na 7ª diretriz. Então é uma das dicas, dos macetes que você tem para poder diferenciar qual referência a questão está te cobrando, quando a questão não traz a referência, ok? A maioria das questões tem trazido as referências, mas se você pegar uma banca que não traz a referência, você vai ficar atento a essa palavra, ok? Então, para a 7ª diretriz, o indivíduo pode ser considerado como pressão normal, pré-hipertenso e hipertenso, sendo que hipertenso ele pode ser estágio 1, 2 e 3, tá bom? Vamos falar um pouquinho dos fatores de risco? Fatores de risco para hipertensão. Primeiro, idade. A idade é um fator de risco não modificável. Quanto maior a idade do meu paciente, maior é o risco dele desenvolver hipertensão. Então é um fator de risco não modificável. Não tem como o indivíduo parar no tempo e não envelhecer. Então ele não pode controlar esse fator de risco. Até porque com a idade os vasos também vão perdendo as suas funções, as suas propriedades fisiológicas. Próximo, sexo e etnia. Bom, a etnia ele traz que as pessoas da etnia negra têm maiores chances de desenvolver hipertensão. E sexo, as mulheres teriam maior propensão à hipertensão. Então, idade, sexo e etnia são fatores de risco não modificáveis. Excesso de peso. Excesso de peso, pessoal, já é um fator de risco modificável. Então, o indivíduo tem como, através de suas atitudes diárias, através de suas decisões, controlar a sua quantidade de peso. Então, ele pode ter um excesso de peso ou não. Isso vai ser o quê? Modificável de acordo com seus hábitos de vida. Então, é outro fator de risco. Obesidade, e aí a gente tem a nossa classificação do IMC, o indivíduo sobrepeso, o excesso de peso, o indivíduo obeso. Então, quanto maior é o peso desse paciente, maior é o seu IMC, maior é a chance de ele desenvolver hipertensão.
Ingestão de sal, outro fator de risco. Então, existem as recomendações necessárias da ingestão de sal para que a gente diminua o risco da hipertensão. Ingestão de álcool, etilismo, outro fator de risco para hipertensão, de acordo com a 7ª diretriz. Inclusive, pessoal, na 7ª diretriz ele traz quais são as doses recomendadas diariamente de álcool, tanto para homem como para mulher. Sedentarismo, então, o indivíduo que não faz atividade física ou a inatividade física entra também como fator de risco, modificável para hipertensão. Então, lembrando, fator de risco modificável é porque através das mudanças de atitudes, mudanças de hábitos, o paciente pode reverter aquele quadro. Fatores socioeconômicos. Por que o fator socioeconômico? A gente sabe que manter uma dieta rica em alimentos saudáveis, frutas, hortaliças, hoje é difícil. E às vezes não se tem muita condição. Às vezes é mais barato o alimento congelado, o alimento com gordura trans, o alimento muito doce, o alimento muito salgado, os fast foods são mais baratos do que a alimentação saudável, E o acesso também é mais fácil para a população com a maior renda, com maior fator socioeconômico. Por isso ele entra como fator de risco modificável. E o último fator de risco que não modificável é a genética, Então a genética, idade, sexo e etnia entra dentro dos fatores de risco não modificáveis. Então se você tem muitas pessoas na sua família, principalmente parentes de primeiro grau, com hipertensão, o risco de se ter hipertensão é maior. Então nós temos aí, de acordo com a 7ª diretriz, fatores de riscos modificáveis e não modificáveis. E esses fatores de risco vão de encontro aí com algumas outras literaturas, como do Caderno de Atenção Básica e American Heart Association. O que pode diferenciar um ou outro é o acréscimo de fator de risco não modificável. Normalmente, fator de risco modificável, Os fatores de riscos não modificáveis normalmente são os mesmos para a literatura. Sexo, etnia, idade e genética. Vamos continuar? Vamos fazer uma questão, então, onde ela utiliza como referência a 7ª diretriz? Olha aí na sua tela, vem comigo. Sabe-se que a hipertensão arterial sistêmica é um fator de risco para várias doenças crônicas não transmissíveis. É uma doença caracterizada pela elevação sustentada dos níveis pressóricos, acima de limites pré-definidos. Os indivíduos pré-hipertensos têm a maior probabilidade de tornarem hipertensos e maiores riscos de desenvolvimento de complicação cardiovascular quando comparado a indivíduos com a pressão arterial normal, necessitando de acompanhamento periódico. Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2016. Bom, é aquilo que nós falamos. Se ele não tivesse me dado a referência, eu já ia saber, porque olha a palavrinha que apareceu, pré-hipertenso. Então vamos lá. A pré-hipertensão, aqui de novo a nossa palavra que vai direcionar essa referência, caracteriza-se pela presença de pressão arterial sistólica e diastólica nos limites, respectivamente. Então ele quer qual é o valor da PA sistólica e da PA diastólica em um paciente pré-hipertenso. É isso que ele quer. Então vamos lá, pessoal? Então eu tenho o paciente com a pressão normal, eu tenho o paciente pré-hipertenso e tenho o paciente hipertenso. Hipertenso estágio 2 e hipertenso estágio 3. Então vamos lá, a pressão arterial sistólica no paciente com pressão normal, ela é menor do que 120 e menor do que 80, menor ou igual. Atenção para o símbolo de igual, viu, pessoal? Porque senão ele entra em outra fase. O pré-hipertenso é de 121 a 139 na sistólica, de 81 a 89 na diastólica. Então, pessoal, o pré-hipertenso, que já seria a minha resposta, Então aqui eu já teria a minha resposta, ó. Pré-hipertenso de 121 a 139 e de 81 a 89. Já pegaria aí a minha resposta. Mas vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Estágio 1, pressão de 140 sistólica a 159 e de 90 a 99.
Estágio 2, de 160 a 179, de 100 a 109. E estágio 3, maior ou igual a 180, maior ou igual a 110. Então, essa é a minha classificação dos níveis pressóricos de acordo com a 7ª diretriz. Então, minha resposta seria de 121 a 139. Então, a primeira aqui já estaria errado e aqui também, tá? Ele seria a letra B, tá? Resposta, então, aí, letra B. A pré-hipertensão, ela tem níveis de pressão sistólica e diastólica, respectivamente, de 121 a 139 e 81 a 89. Bom, vamos falar então do caderno de atenção básico número 37, que classifica a pressão arterial de acordo com o Ministério da Saúde. Então, olha só, nós falamos da 7ª diretriz. Agora nós vamos falar de uma outra referência, que é o caderno de atenção básico 37. Ai, Vitor, mas olha só, se eu tenho uma referência de 2017 e uma de 2014, não seria o correto eu utilizar a mais recente, que é a de 2017, da Sociedade Brasileira de Cardiologia? Sim, seria, concordo com você. Mas eu lembro que o caderno de atenção básica é um caderno de atenção voltado a um órgão ministerial, que é o Ministério da Saúde, né? Então ele tem um poder muito grande dentro, né, das teorias. Então, enquanto ele não é atualizado, a gente não pode esquecer dele. Mas é o que eu te falei, lá no caderno lá na 7ª diretriz, eu tenho qual palavrinha? Pré-hipertenso. E aqui, quais são as palavrinhas? Ótimo e limítrofe, que não tem lá. Lá eu tenho normal, pré-hipertenso, hipertenso estágio 1, 2 e 3. Aqui eu tenho a pressão ótima, normal, limítrofe e estágio 1, 2 e 3. Então olha aí para a sua tela. Caderno de atenção básico 37. A pressão vai ser considerada ótima quando ela é menor que 120 e menor do que 80 para diastólica. Então, menor que 120 para sistólica e menor que 80 para diastólica. Ela vai ser normal. Então, é considerado normal. Menor que 130 para sistólica e menor que 85. E limítrofe, né? Ou seja, está dentro ali, né, quase fora do limite. De 130 a 139, de 85 a 89. Então, pessoal, o que a 7ª diretriz fez? Ela reviu esse parâmetro de ótimo, normal e limítrofe, né? Ele viu que aonde era normal, não é normal, já é pré-hipertenso, ok? Então é isso que ele faz. E que o ótimo seria o normal. Então ele tira o ótimo e considera o ótimo como normal e ele junta o normal e o limítrofe como pré-hipertenso. Por isso que as atualizações são importantes, né? Mas, como eu tenho essa referência, esse caderno de atenção básica ainda não foi atualizado, você tem que saber dele. Ah, professor, e o restante? Hipertensão estágio 1, 2 e 3. Isso se mantém igual. Por quê? No consenso, eles determinaram que, para se diagnosticar o indivíduo como hipertenso, eu vou considerar, sim, como a pressão sistólica maior que 140 e a pressão diastólica maior que 90. Então, estágio 1, 2 e 3 é o mesmo, tanto para a 7ª diretriz quanto para o caderno de atenção básico. Então, olha aqui, olha essa informação aí, ó. Se a média das 3 medidas forem iguais ou maiores a 140 por 90 milímetros de mercúrio, está confirmado o diagnóstico de hipertensão. E a pessoa será agendada para consulta médica para iniciar tratamento e acompanhamento. Então eu vou ter que fazer, né, no mínimo 2, o ideal 3 medidas, e a média dessas medidas, se der uma pressão arterial sistólica maior que 140 e uma pressão arterial diastólica maior do que 90, eu tenho o diagnóstico de hipertensão. Bom, fatores de risco para o caderno de atenção básico número 37. Tabagismo, né? Então, um fator de risco importante, a questão do fumo, né? Então, ele traz como sendo um fator de risco modificável. Então, eu tenho que orientar, eu tenho que mostrar para o meu paciente as vantagens do abandono ao tabagismo. Etilismo, outro fator de risco modificável. Obesidade, então a gente viu que a obesidade também é outro fator de risco, né, para a doença. Dislipidemias, então a gente tem que lembrar, pessoal, que a hipertensão
e a diabetes pode levar a um quadro do que a gente chama de síndrome metabólica, né? Então, a síndrome metabólica, se eu não controlar os meus, né, fatores de riscos modificáveis, eu posso também ter aí a hipertensão e diabetes. Sedentarismo, estresse e diabetes, tá? Então, esses são os fatores de riscos não modificáveis de acordo com o caderno de atenção básico. E os fatores de riscos, modificáveis. E os fatores não modificáveis, pessoal? Mesmo, genética, sexo, etnia e sexo, genética, etnia e idade, ok? Vamos continuar? Bom, olha só, questão aí na sua tela. Considerando-se a classificação da pressão arterial preconizada pelo Ministério da Saúde, um adulto maior que 18 anos, que apresenta PA de 160 por 100 milímetros de mercúrio, em repouso é A. Hipertenso estágio 1, B. Hipertenso estágio 3, C. Hipertenso estágio 2, D. Limítrofe e E. Normotenso. Bom, se ele não te fala que é pelo Ministério da Saúde, você ia saber pelas alternativas. Eu não tenho pré-hipertenso na alternativa, ok? Então vamos lá, de acordo com o caderno do Ministério da Saúde, vamos fazer igual nós fizemos com a 7ª diretriz. Eu tenho que a pressão pode ser ótima, a pressão pode ser normal, ela pode ser limítrofe, ela pode ser hipertenso estágio 1, hipertenso estágio 2 ou hipertenso estágio 3. Então, quando que ela é ótima? Quando eu tenho uma pressão arterial sistólica menor que 120 e uma diastólica menor que 80. Quando que ela vai ser normal? Ela vai ser normal menor do que 130 e menor que 85. Quando que ela vai ser limítrofe? Entre 130 e 139, entre 85 a 89. Tá? Então, esses são os parâmetros. Aí, hipertenso estágio 1, 2 e 3. Hipertenso estágio 1, de 140 a 159, de 90 a 99. Estágio 2, de 160 a 179, de 100 a 109. E estágio 3, maior ou igual a 180, maior ou igual a 110. Então, ele me fala que o paciente está com uma pressão de 160 por 100. 160 por 100. Então, vamos lá. Pressão arterial sistólica 160. Então, tá aqui, ó. Pressão arterial diastólica 100. Está aqui. Então, eu tenho que o meu indivíduo é hipertenso estágio 2. Letra C, resposta correta. Bom, e agora, para a gente terminar esse bloco, nós vamos falar da terceira classificação, que é a classificação da American Heart Association. Cai menos em prova, mas você tem que estar ciente aí que existe, né, essa classificação. Então, quando que é considerado normal? A American Heart Association considera normal a pressão arterial sistólica menor que 120 e a diastólica menor que 80. Qual que é a diferença, pessoal, da American Heart Association pro caderno de atenção, para a 7ª diretriz, né? Vamos pegar a 7ª diretriz. Lembra que eu falei que na 7ª diretriz eu tenho que avaliar as duas? E vou considerar o maior nível, tanto que eu dei lá elas em níveis diferentes. Aqui, ela é considerada normal quando os dois, né? Acaba que é a mesma coisa, quando os dois estão nos níveis de normalidade. Então, quando a PA sistólica está menor que 120 e a PA diastólica está menor que 80, o indivíduo é considerado com pressão normal. Se ele tiver com a pressão de 120 a 129 sistólica e maior do que 80, né, na diastólica, ele é considerado elevado. Então, olha só. Então, se a sistólica dele deu menos do que 120 e menos do que 80, tá ótimo. Se a pressão sistólica dele deu 121 e 129, mas a diastólica continua abaixo de 80, aí ele é considerado como pressão elevada. E aí ele classifica em estágio tipo 1, estágio tipo 2 e o estágio que eu tenho lá na 7ª diretriz tipo 3, aqui vira crise hipertensiva. Então, estágio tipo 1, eu tenho que a sistólica é de 130 a 139,
ou a diastólica de 80 a 89. Estágio tipo 2, maior que 140 ou maior que 90. Lembra, qual que é uma diferença da American Heart Association para a sétima diretriz? Lá na sétima diretriz, ele só é considerado hipertenso, estágio 1, quando eu tenho uma sistólica maior que 140. Aqui o indivíduo já é considerado hipertenso estágio 1 quando eu tenho uma sistólica maior do que 130. Ok? Então é um controle mais rigoroso do que a sétima diretriz. E a crise hipertensiva? A crise hipertensiva é considerada pela American Heart Association quando eu tenho uma PA sistólica maior que 180 e uma PA diastólica maior que 120. Fatores de risco para a American Heart Association. Então, fatores de riscos modificáveis. Fumar e exposição ao fumo, diabetes, obesidade ou excesso de peso. Colesterol entra, então entra a questão das dislipidemia. Dieta não saudável, ou seja, rica em sódio, pobre em potássio e beber muito álcool. Então nós temos aqui o etilismo também. E o fator inatividade física. Não modificáveis, histórico familiar, raça e etnia, aqui entra os negros, aumento da idade, o gênero masculino, doença renal crônica e apneia obstrutiva do sono. Então esses são os fatores de riscos não modificáveis. Bom, pessoal, para falar um pouco do rastreamento da hipertensão. Todo adulto, né, isso aqui já é de acordo com o caderno de atenção básica, todo adulto com 18 anos ou mais de idade que for à unidade de saúde para consulta, fazer atividades físicas, procedimentos, entre outros, e não tiver o registro no prontuário de ao menos uma verificação da PA nos últimos 2 anos, deverá verificar e registrar. O que ele está dizendo? Olha aqui. Ele está dizendo que se você está num posto de saúde e um adulto te procura e no prontuário você não tem o registro da PA, você tem que fazer o rastreamento para hipertensão nesse indivíduo. É isso que ele está falando. Ele te procurou, não tem nada registrado no prontuário. Então você vai fazer um rastreio para hipertensão. Como? Aferindo a pressão desse indivíduo a primeira vez. Sempre que possível, a medida da PA deverá ser realizada fora do consultório médico para esclarecer o diagnóstico e afastar a possibilidade do avental branco no processo de verificação. Então, pessoal, a gente tem aí, né, que o indivíduo tem que medir a sua pressão fora do consultório e no consultório ideal, né? Para quê? Para eu tirar, né, desmascarar algumas possibilidades, como a hipertensão mascarada e como a síndrome do jaleco branco, ok? Atenção entre os profissionais de saúde, as medidas realizadas pelos técnicos de enfermagem são as que apresentam menor efeito do jaleco branco. Então, entre os profissionais, médico, enfermeiro e técnico de enfermagem, o que apresenta menor efeito do jaleco branco são os técnicos de enfermagem. Bom, para finalizar, falando aí do rastreio, né? Então, a primeira verificação ela tem que ser realizada em ambos os braços, com intervalo de 1 minuto no mínimo. O braço com maior valor vai ser utilizado nas próximas medidas. O que quer dizer isso, Vitor? Olha só, o indivíduo chegou para você, mais de 18 anos, não tem nenhum registro de aferição da pressão. O que você vai fazer? Rastrear para hipertensão. O que eu faço? Vou medir a pressão desse indivíduo a primeira vez. Então eu vou aferir a pressão arterial nos 2 membros, direito e esquerdo. Aquele que obtiver o maior número é o que eu vou fazer as sucessivas medições, aferições. Bom, pessoal, então eu tenho que não tem um membro específico. Qual é o membro preferencial para aferir a pressão? É o braço direito? É o braço esquerdo? Não. A gente faz isso. Na primeira consulta a gente afere dos 2 lados e a gente vê qual lado vai ter uma maior, né, valor. Esse braço eu vou registrar para nas futuras consultas subsequentes eu utilizar a medida nele como parâmetro, tá? Bom, se apresentar diferença de pressão entre membros superiores maior que 20 milímetros de mercúrio, deverá ser investigado as doenças arteriais. Então, pessoal, é correto? Pode haver uma discrepância, né, entre um braço e outro? Uma leve alteração? Pode. Agora, quando essa alteração é mais do que 20 milímetros de mercúrio para sistólica e mais que 10 milímetros de mercúrio para diastólica, eu tenho que investigar doenças coronárias no meu paciente. Como vai ser o rastreio?
Se eu tiver esse paciente que foi no seu posto de saúde, ele mediu e tá ótimo, ou seja, tá normal, a sistólica menor que 120 e a diastólica menor que 80, eu vou recomendar que ele veja novamente daqui a 2 anos. Essa é a recomendação, ok? Então, pessoal, nós vamos terminar por aqui esse bloco, fazer um pequeno intervalo e a gente volta com mais questões de hipertensão e ainda falando ainda mais sobre os fatores de risco, ok? Espero vocês. Essa aula fica por aqui e se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER, esse módulo está lá disponível agora, essas aulas estão disponíveis para você assistir ela completinha, tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação e você vai lá agora e assistir esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele está liberado para quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes está perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam o conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você está com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente está fazendo. Todo santo dia a gente tem uma atividade específica para o pessoal que está fazendo o concurso da EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, para fazer você ficar preparado. Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta? Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa para chegar no dia da prova, se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam, ter contato diário com dicas de coach, ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade para chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu? A opção que você tem nesse momento é trabalhar com nossos cursos voltados ao concurso da EBSER. Professor, o que tem nesses cursos? Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E, que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já diz para você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho para você não ficar em dúvida. Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela, estudei essa disciplina, para onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso da EBSER. É um plano especial de estudo para você. Se isso já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas para baixar e revisar onde você estiver. Professor, isso é muito legal, mas tem mais alguma coisa? Tem. 6 planos, 6 programas especiais. Quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas, mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre, legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? 4 programas especiais. O primeiro deles, português, 5 semanas para aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro para você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, 12 semanas de legislação do SUS para você aprender tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas a prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde, e a gente vai desenhar isso com você para ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo, legislação da EBSER simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação, que às vezes quando você pega a lei para ler, dá aquele sono, chega você... Mas comigo não, comigo você vai ver tudo esquematizado, tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar, com a tranquilidade que você merece estudar. Esses são os 4 programas para básicas, mas eu falei que eram 6, né? Os outros 2 são Quebrando a Banca IBFC e Quebrando a Banca VUNESP, onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana?
Se você observou, está acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe, esses tópicos que os professores estão colocando assim para você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas e muitas e muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Calma, não é nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSER. Mas antes de dizer o valor do investimento, eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa, com frete grátis, 2 livros. O primeiro livro eu quero esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui, de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo que a gente tem, ó, de 392 páginas, com toda a teoria, exercícios, ó, isso aqui, ó, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSER quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, do Oiapoque a Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, ó, 1001 questões EBSER. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSER, se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde que o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem uma a uma dessas questões para você. Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora, se você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou R$ 247 reais, em 12 vezes de R$ 24 reais, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas e muitas vantagens para você. O lote de agora está por R$ 297 reais, ou 12 vezes de R$ 28,70. Mas esse lote já está nas últimas unidades, porque o valor vai para R$ 397 reais. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o Quebrando a Banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach, onde eu dou orientações em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora, porque o valor já vai para R$ 397 reais. Então você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas R$ 297 reais. Se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário como empregado público lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então você precisa agir agora, porque o valor vai subir, porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo a gente está fazendo. Mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo, porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois do edital subiram muito, então a gente está tendo que fazer esse ajuste, mas você tem hoje para comprar por apenas R$ 297 reais, ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como que você vai fazer essa compra? enfconcurso.com/cursos. Lá tem um curso para técnico e o curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Então, se você está com um tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando, professor, mas eu não estou sem dinheiro, me fala. Quanto que custa? Quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou, com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira sem conseguir chegar onde você tanto sonhou? Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso da EBSER é daqui a 4 anos. É muito tempo. Nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBSER. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai! Tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização. Isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. Não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade?
Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova. E existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acessa agora enfconcursos.com/cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e o curso para enfermeiro. Vai ser um prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser um prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só: colocar você no concurso da EBSER. Já imaginou? Você um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBSER. Você acorda, dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome. E aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá, marcadinho. Você olha para o lado, mas trêmulo, e está escrito lá, aprovado. E em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos. Quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga, toda a dor, todo o sofrimento, porque a partir daquele momento você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora eles começam a te falar: parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer: nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação agora e estudar da forma correta, com a orientação correta, rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSER, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. O meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Meu nome é Kelis. Meu nome é Rafael. Tinha aquele problema de cursinho online. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada, sempre fiz cursinhos presenciais. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com um aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos. E estudava em média, assim, quando eu não estava trabalhando, que era um dia sim, um dia não, 12 horas por dia. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Eu que tinha tanta dificuldade de concentrar nas aulas, de pegar aquele conteúdo. A minha maior dificuldade antes de encontrar o pessoal do Enfconcursos foi a extensão de materiais, né, que a gente procura na internet. Estava muito vago e o tempo estava corrido também. A minha maior dificuldade em estudar para concursos é o horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. Eu sabia que tinha que estudar algumas matérias que são essenciais. No início dos meus estudos, né, posso dizer que a minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos, né? Conciliar os meus plantões. Eu descobri o Enfconcurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso, também que passa pela mesma situação, que somos enfermeiros, trabalhamos em longas jornadas de plantões e muitas vezes não temos tempo, né, de assistir às aulas presenciais. Eu sempre tive muita dificuldade para estudar enfermagem, qualquer outro assunto que seja, através da leitura. Eu tinha dificuldade para fixação, para memorizar aquilo que foi estudado através da leitura, né? E a minha segunda dificuldade era fazer um planejamento de estudos. Antes, eu estudava de forma aleatória, né? Não tinha um planejamento, eu começava estudando português e 20 minutos depois eu estava estudando SUS. Eu não tinha um direcionamento, né? Eu me formei enfermeira no ano de 2008 e não conseguia arrumar emprego em lugar nenhum,
porque tudo quanto é lugar que eu ia procurar, sempre queria uma enfermeira que tivesse experiência, no mínimo 6 meses de experiência. Como que eu ia ter experiência se ninguém me dava a oportunidade? Era bem complicado. Trabalho de segunda a sexta e também sou plantonista em um hospital. Estudava em média 3 horas por semana, geralmente à noite, logo após o trabalho, e tive que me abdicar nos finais de semana para poder estudar um pouco mais. Só que chegou uma hora que eu não tinha mais grana de passagem para gastar com lanche, então tava faltando, não tava sendo vantagem fazer os cursinhos presenciais. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje estudo com, digo que se não os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho, que eu trabalhava numa empresa privada, tá? Aí eu chegava à noite e estudava, e o material todo disponibilizado. Eu resolvi comprar então o pacote do EnFConcursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. Eu vi na internet o EnFConcursos e resolvi pagar o curso para ver como que era. Vi os cronogramas, o meio de como passar num concurso. Comecei a ver as videoaulas, assistir as videoaulas. Então, o EnFConcurso tirou todas as minhas dúvidas. Os professores estão de parabéns, porque eles ensinam retirando todas as dúvidas. É como se a gente estivesse dentro da sala de aula com eles. Tá para vencer agora, tá? O meu contrato, que é 1 ano, não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, EnFConcurso para quem não tem grana, para quem não tem tempo. Professores qualificadíssimos. Eu aconselho a todos vocês a fazerem, porque, olha, muito bom. O corpo docente do EnFConcursos é muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. É muito empolgante. Com o EnFConcursos eu consegui ter esse direcionamento. E com o EnFConcursos eu consegui, superar essa dificuldade, porque eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Eu já consigo me planejar, Eu tenho o meu esquema da semana, o que eu vou estudar durante a semana, as matérias, subdivididas. Então o EnFConcursos me ajudou bastante. Então o EnFConcursos me disponibilizou, através de sua plataforma do aluno, videoaulas, disponibiliza apostilas, questões de prova, do qual se tem uma ampla e vasto conteúdo para se passar no concurso público. Eles têm todos os assuntos que você precisa para os concursos que são realizados aqui no Brasil. Todos os assuntos abordados pelos concursos, o EnFConcursos tem. As aulas, elas são bem objetivas, bem dinâmicas, elas são focadas. Os professores ensinam o que realmente cai na prova, o que me ajudou bastante. O EnFConcurso mudou totalmente a minha vida. Hoje eu consigo aprender através das aulas, aprender muito e consigo massificar, ficar bem fixo aquela disciplina que eu tinha bastante dificuldade. O meu rendimento acadêmico nunca mais foi o mesmo. Por meio das redes sociais, por meio do site, do YouTube, das videoaulas. Olha, meu rendimento melhorou. Me ajudou bastante em algumas aprovações. Com o cronograma que tem no site, eu consegui mexer, auxiliar assim um pouco e modificar o meu horário para poder bater nas coisas que eu quero, que é o meu objetivo. É um ensino de uma forma muito acessível. Uma forma muito fácil, uma forma muito gostosa de você aprender. E graças a vocês, fui reconhecido como destaque acadêmico esse semestre. Hoje eu sou funcionária pública de uma prefeitura, da cidade de Pati de Alferes. Eu sou técnica de enfermagem. E na mesma época eu passei por um outro concurso do Hospital da Mulher, aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao EnFConcurso. Passei em 1º lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na IBSER de Sergipe, como técnico de enfermagem. Depois que eu adquiri esse curso, as coisas mudaram. As aprovações vieram
com os estudos eu consegui passar em 2 seletivos. Aí eu fui tendo mais foco, fui indo melhor em concursos. Hoje em dia eu já passei em 3 concursos públicos. Eu amei, eu não me arrependo. Uma equipe tão boa dessa, né? Apesar de eu ser um aluno, nós conseguimos o 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança. Igual diz Fernando Pessoa, pedras no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Então, eu desejo a todos boa sorte e obrigado, família ENF Concursos. Entra no site do ENF Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF Concursos. Hoje sou muito grato ao ENF Concurso. Compre o curso do ENF Concursos porque é muito bom. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.